Arena Geral. Unidos para torcer. AG Placar do Brasileirão. Geraldo do meu Brasil Varonil, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do AG Placar do Brasileirão, o seu resumo do Campeonato Brasileiro do fim de semana, edição 151, rodada 15 do Campeonato Brasileiro. Estamos já chegando na metade do campeonato, tá uma briga intensa nas duas pontas da tabela, na parte de cima e na parte de baixo, e tem muita coisa pra gente falar aqui, então vamos logo ao que interessa, jogos da semana. O Palmeiras volta a ficar na vice-liderança ao vencer outro postulante ao G4, 2-0 no Bahia, lá no Allianz Parque, com mais um show de Estevão, um gol e uma assistência. E o gol foi um golaço. Rogério Ceni, treinador do Bahia, foi flagrado na hora do gol pelas câmeras dizendo que não dá para marcar o moleque. Quem fez molecagem também, mas uma molecagem boa, foi o Rony, que ao marcar o segundo gol do Verde, colocou a máscara de porco. E nós vamos ouvir dele por que ele fez essa homenagem. Momento voz da rodada. Aqui o torcedor do Palmeiras, eu confesso que sou torcedor do Palmeiras, gosta muito do futebol do Rony, sem ser aquele torcedor babacão, né? Que torcedor babacão sempre tem. Mas o Rony sempre é esforçado, apesar de não ser um primor na finalização, ele é muito esforçado, ele joga pro time e faz esse tipo de coisa, né? O segundo gol do Palmeiras contra o Bahia foi um gol dele, aquela musiquinha, né, da notificação, que a gente não pode tocar, porque sabe como é YouTube, né? Mas enfim, o Rony homenageou Paulo Nunes, né? Se você viu a imagem, ele com a máscara de porco, Paulo Nunes gostava muito de fazer esse tipo de comemoração na época dele, e o Rony homenageou o Paulo Nunes, tomou um cartão amarelo por causa disso, uma regra ridícula. Mas vamos ouvir aí o que o Rony falou a respeito da homenagem que ele fez ao Paulo Nunes. Vamos lá. Primeiramente, mandar um abraço aí pro Paulo e dizer que ele tem um fã aqui. E sim, né, a comemoração. Eu estava assistindo os vídeos deles e achei muito legal a comemoração, já era para ter feito há muito tempo e não tive a oportunidade. E hoje eu vi com essa expectativa de fazer o gol e botar a máscara. Eu já tinha botado a máscara na comemoração da Libertadores, quando a gente foi campeão lá. O que o juiz te falou? Então, o juiz falou que, Paulo Nunes, cobra dele, porque ele me falou que você tomava muito cartão e ele acabou me dando cartão ali porque ele falou que não podia comemorar. E eu perguntei pra ele, poxa, não pode comemorar mais um gol com a máscara? Ele falou, não, porque o Paulo Nunes tomava muito cartão assim. Mas o mais importante é que eu tive o privilégio de fazer o gol e botar a máscara em homenagem ao Paulo Nunes. Tamo junto, Paulo Nunes, é nóis! Se essa regra do cartão amarelo é ridícula, ridículo também foi o Pita, pelo menos segundo o Tite, né? Durante o empate entre Flamengo e Cuiabá por 1-1 no Maracanã. O Pita levou bronca do treinador rival por fazer cera, por ficar se jogando demais, já que naquele momento o Dourado estava vencendo o jogo. Só que o Mengão não saiu derrotado porque Pedro salvou a pátria mais uma vez, ele que é o artilheiro do Campeonato Brasileiro. Cássio, goleiro cruzeirense, viu o time que ele está contratado dar um sacode no seu ex-clube, o Corinthians, 3-0 no Mineirão. O cabuloso estava tão à vontade no jogo que o zagueirão do time azul chegou a imitar o juiz para chamar o VAR e anular o único gol que o Timão faria nesse jogo. E a crise no Corinthians parece não ter fim, já que o presidente do clube foi acusado de, após a partida, ter batido no torcedor cruzeirense. Olha que draga! Quem também está numa draga é o Grêmio, que perdeu feio para o Juventude por 3-0 no Alfredo Jaconi. Estava muito frio em Caxias do Sul, mas eu acho que o Renato Gaúcho estava se escondendo de vergonha e não de frio, né? Outro grande que está na pior é o Fluminense, que mesmo com a chegada de Mano Menezes no lugar do Diniz, foi vencido pelo Fortaleza no Castelão por 1-0, gol do El Gato Lucero, um dos artilheiros do campeonato. Como toda desgraça é pouca, Germancano, símbolo do clube, inclusive na má fase, estava no banco de reserva sendo poupado, havia se machucado no jogo anterior, foi para Fortaleza, mas não tinha condição de jogo e ficou no banco de reservas mesmo. Só que ele se envolveu numa confusão com o Felipe Jonathan e tomou amarelo. Resultado, está suspenso para o próximo jogo. E a turma que luta contra o rebaixamento, contra esses grandes, né, tá abrindo. O Vitória, por exemplo, venceu o Criciúma por 2-1 em casa e abriu um pouquinho nessa briga.
Um momento marcante, porém com um final inesperado para os donos da casa. O Beira-Rio volta a receber uma partida pelo Brasileirão depois das enchentes de maio no Rio Grande do Sul. Momento emocionante, torcida cantando, lágrimas em vários torcedores. Só que o Inter foi derrotado pelo Vasco por 2-1. Além da derrota, um lance de tensão. O lateral René precisou sair de ambulância após um forte choque de cabeça com Rojas. Ele caiu desacordado numa cena muito forte e foi levado ao hospital para fazer exames. Mas o René tá bem, viu, gente? Tá em observação. Ainda bem que o lance foi muito feio. Na briga pelo G4, o São Paulo vence novamente, dessa vez em duelo contra o RB Bragantino por 2-0 em casa, e volta a encostar nos ponteiros. Quem também voltou a encostar foi o Furacão, que reagiu nessa briga e venceu o Atlético Goianiense por 2-1 fora de casa. Mas lá na frente, o Fogudo segue na caça dos líderes, vitória importante sobre o Atlético Mineiro por 3-0. O Galo saiu na bronca por conta de um lance que era pênalti claríssimo para eles, quando o placar estava 1-0 para o Botafogo. E justo na semana que o John Textor pode ser condenado a praticamente um banimento no futebol brasileiro por conta das denúncias de manipulação de resultados que ele acha que o Botafogo estava sofrendo, né? Resumindo então a 15ª rodada, os jogos foram os seguintes: Flamengo 1, Cuiabá 1, São Paulo 2, Bragantino 0, Cruzeiro 3, Corinthians 0, Fortaleza 1, Fluminense 0, Juventude 3-0 no Grêmio, Internacional 1, Vasco 2, Vitória 2, Criciúma 1, Palmeiras 2-0 no Bahia, Atlético Paranaense 2, Atlético Goianiense 1, Botafogo 3, Atlético Mineiro 0. A classificação está o seguinte, lembrando que algumas equipes têm jogos a menos e vai aumentar essa contagem, eu explico no final. O líder é o Flamengo com 31 pontos, seguido por Botafogo e Palmeiras com 30, fechando o G4 com 27 o São Paulo. O Bahia tem 27 também, mas é o quinto, seguido pelo Atlético Paranaense com 25. Na zona da Sul-Americana temos Cruzeiro e Fortaleza com 23 pontos, ambos com um jogo a menos. Bragantino com 22, Internacional com 19 e 2 jogos a menos. Juventude com 19 também e um jogo a menos. Fechando essa zona da Sul-Americana, Atlético Mineiro com 18 pontos e um jogo a menos. Vasco com 17, Criciúma com 16 e 2 jogos a menos. Vitória com 15 e Cuiabá com 14 estão querendo se distanciar do Z4, que nesse momento é ocupado pelo Corinthians com 12, Grêmio com 11 e 2 jogos a menos, Atlético Goianiense com 11 e Fluminense com 7 pontos ganhos, uma das piores campanhas do Brasileirão de pontos corridos na 15ª rodada. A rodada do meio de semana já vai acontecer, lógico, né? No meio de semana agora, quarta-feira, dia 10, quinta-feira, dia 11, né? Não vamos ter Brasil na semifinal da Copa América, portanto, não teve nenhum tipo de adequação de jogo, mas 2 jogos foram adequados e eu vou explicar já o porquê. Amanhã, se você estiver ouvindo na terça, dia 10 de julho, 6h30 da noite, Grêmio e Cruzeiro no Estádio Centenário de Caxias do Sul. 7 da noite, Vasco e Corinthians em São Januário, Atlético Paranaense e Bahia na Liga Arena. 11 de julho, na quinta-feira, o complemento da rodada, 7h30 da noite, Palmeiras e Atlético Goianiense no Allianz Parque. 8 da noite, 2 jogos, Flamengo e Fortaleza no Maracanã, Criciúma e Fluminense no Heriberto Rilse. 9h30 da noite, fechando a rodada, Atlético Mineiro e São Paulo na Arena MRV, Vitória e Botafogo no Barradão. Bragantino Internacional, Cuiabá e Juventude não acontecem nessa rodada porque a CBF resolveu, por conta lá das instâncias do Rio Grande do Sul, Internacional e Juventude pela Copa do Brasil não havia acontecido ainda. Esse jogo vai acontecer nesse meio de semana para que a CBF possa colocar todo mundo nas oitavas de final logo. Esses 2 jogos dessa rodada vão ser postergados para um outro dia para que Internacional e Juventude possam se enfrentar pela Copa do Brasil. Beleza? Esse foi o AG Placar do Brasileirão. Críticas, sugestões, o que podemos fazer para que esse programa seja cada vez melhor? Os comentários são seus amigos. Vá lá no nosso site arenageral.com.br. No link do post desse podcast tem a caixa de comentários, você deixa lá seu pitaco. Você também pode fazer isso no canal Esquias no YouTube, onde esse e outros produtos da Combo são veiculados. É só chegar lá, deixar seu comentário e fazer o que você faz em todo vídeo do YouTube. Se inscreve se não for inscrito, deixa seu like para que o YouTube possa saber que esse programa pode chegar para mais gerados como você. Compartilhe com os amigos e se for inscrito, não esquece de balangar o sino para não perder nenhuma notificação desse e de outros programas da Combo. Ah, e um detalhe,
Estamos aí no meio de Copa América, Eurocopa. Daqui a quase 2 semanas vai começar os Jogos Olímpicos e o canal do Skis e a Combo vai fazer uma programação especial para esse período olímpico e nós vamos estar juntos nessa. Na próxima semana vamos dar mais detalhes sobre isso, além das nossas participações lá no canal Skis, nos Jogos Olímpicos. Cobertura mais incompleta dos jogos você encontra em arenageral.com.br. Te convido a acompanhar com a gente lá nas nossas redes sociais os comentários de tudo que vai rolar lá em Paris, beleza? Não mais é isso, nos ouvimos na próxima terça com mais a GPB. Abraços a todos, até a próxima! Obrigado por assistir esse vídeo, deixe o seu comentário e também aquele like. Assine o canal para saber o que estamos fazendo e temos a nossa comunidade também no Discord. Se você achar que merecemos, ajude através do Pix. Aqui tem outros vídeos para você continuar acompanhando. Até mais, amor e paz.